Bem, gente, essa prova é da Seis Gran Rio, um edital de 2012 para engenheiro mecânico para Chesf. Então vamos lá. Uma turbina a vapor é alimentada por vapor a P1 e T1, pressão e temperatura. O vapor é descarregado na turbina como vapor saturado, a P2. Sabe-se que a entalpia no estado inicial é dado por H1 e no estado final é dado por H2. Sabe-se ainda que a velocidade na seção de alimentação da turbina é dada por V1 e na seção de descarga da mesma, a velocidade é pequena. Considerando que as variações de energia potencial são insignificantes, o trabalho específico é determinado a partir da seguinte expressão, e aí nós temos as 5 opções para que nós possamos avaliar. Veja, essa questão nós vamos resolver baseados na primeira lei da termodinâmica aplicada para volume de controle. Tá? Antes de seguir, eu sou Ricardo Oliveira, professor aqui do canal Oficina da Física, e aí eu faço aquele pedido que normalmente a gente faz, né? Eu peço que você se inscreva no canal para dar esse incentivo para que a gente possa continuar com esse trabalho e curta o vídeo. Então vamos seguir aí, primeiro analisando a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, como é que funciona essa aplicação. Então veja só, eu vou sair aqui para poder abrir espaço. Veja, eu tenho duas possibilidades aí, duas situações, sistema fechado e volume de controle. Essa forma de aplicar a primeira lei é aquela forma trivial, variação da energia do sistema, da sua substância, é igual ao calor envolvido, né, no processo quando você sai do estado termodinâmico 1 para o estado termodinâmico 2, menos o trabalho nessa mudança de estado. Tá? Então isso aí vai acontecer para um sistema como esse que está aparecendo aqui na tela, que é um gás confinado em um cilindro, né, preso por um êmbolo. Então nós vamos utilizar a primeira lei nesse formato que está aparecendo aqui. Tá? Porém, quando se tratar de volume de controle, que é aquela situação onde existe fluxo de fluido, né, de massa através da superfície de controle, nós vamos precisar utilizar a primeira lei com esse formato que está aparecendo aqui para a gente. Ó. Esse formato é semelhante ao anterior, só que aparecem aqui, a energia aparece aí bem detalhada, através da entalpia, da velocidade e da energia potencial. Então observe o seguinte, ó, aparece aqui o calor e o trabalho. E todo esse conjunto de parcelas aqui corresponde à energia ou à variação de energia que o sistema, que a substância vai experimentar quando ela passa através da superfície de controle. E aí existem várias situações, né, vários elementos em uma planta onde nós vamos poder aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse formato aí. Então vamos analisar aqui o primeiro caso, que é um trocador de calor. Observe que eu tenho aí um fluido, que é o fluido refrigerante, que é a água, né? A água vai passar pelo trocador de calor para poder tirar calor do R134A. O que é que vai acontecer? Se eu analisar apenas a água que entra no trocador de calor e que sai do trocador de calor, o que é que vai acontecer? Existe um calor associado, ou seja, o calor do vapor vai ser transferido para a água. Existe a entalpia da água que vai sofrer variação. A velocidade que a água entra e que a água sai é praticamente a mesma nesse tipo de sistema, então eu posso desconsiderar essas duas parcelas aqui. E a cota também é a mesma, então eu posso desconsiderar essas duas. Ainda temos que o trabalho nesse tipo de sistema, né, no trocador de calor, não existe, não há realização de trabalho aí. De modo que a primeira lei da termodinâmica para um trocador de calor, ela vai ser escrita nesse formato aí, calor mais entalpia de entrada igual a entalpia de saída. Então eu posso calcular, por exemplo, o calor trocado num sistema desse, num trocador de calor. Tá? Então somente a relação de entalpias. Seguindo, nós temos um difusor, um bocal difusor, que é um sistema onde nós vamos ter variações de velocidade e de pressão do fluido que escoa através da superfície de controle. Nesse caso, nós podemos considerar um processo adiabático, de modo que não existe calor associado aí nesse processo. Além disso, não tem trabalho também, né? O sistema não realiza trabalho e não há trabalho realizado sobre ele. Eu posso cancelar aqui a parcela de trabalho. As entalpias serão sempre consideradas, tá?
A velocidade do sistema também vai mudar, afinal de contas nós estamos falando aí de um bocal, um difusor, e essa propriedade de velocidade ela vai sofrer variações, mas a cota permanece a mesma, eu posso desconsiderar também. De modo que, nesse caso do difusor ou do bocal, a primeira lei vai ser escrita nesse formato, HE, ou seja, entalpia de entrada, mais a velocidade ao quadrado sobre 2 na entrada, é igual à entalpia de saída, HS, mais a velocidade ao quadrado da saída sobre 2. Essa é a primeira lei para o bocal ou para o difusor. Seguindo então, temos aí a restrição. Novamente, a restrição é um processo que ocorre sem troca de calor, é adiabático. Eu posso desconsiderar que o calor também não tem trabalho associado, não realiza trabalho sobre o sistema, nem pelo sistema. As velocidades eu posso considerar praticamente as mesmas na entrada e na saída, e a cota também igual. De modo que no caso da restrição, o que nós vamos observar é a igualdade da entalpia. A entalpia de saída é igual à entalpia de entrada. O que se observa nesse tipo de processo é uma mudança de fase, né? E aí, através das entalpias de saída e de entrada, você pode, utilizando as tabelas de vapor da substância, descobrir ou calcular as outras propriedades. Tá? Então, essa é a restrição. A bomba. No caso da bomba, o que é que nós temos? Novamente, um sistema onde não existe troca de calor. Nós consideramos um processo sem troca de calor, um processo adiabático. Então, o calor nós vamos retirar aqui. As entalpias permanecem. Na bomba também eu vou ter velocidade praticamente igual na entrada e na saída. Tá? Então, eu posso desconsiderar as velocidades. E as cotas também praticamente iguais. De modo que eu tenho apenas as entalpias, né, de entrada e saída e o trabalho que nós realizamos sobre o sistema. E aí nós vamos ter esse formato para a primeira lei. Note que no caso da bomba, o trabalho é dado pela entalpia de entrada menos a entalpia de saída. Lembrando que o trabalho nesse caso ele é negativo, que é um trabalho realizado sobre o sistema. Tá? Seguindo, nós temos uma caldeira, um gerador de vapor. Nesse caso existe calor, né, entrando aí para poder aquecer a substância, né? Então o calor existe, as entalpias também vão permanecer, as velocidades do fluido praticamente são iguais, as cotas também nós podemos considerar iguais e não tem trabalho sendo realizado pelo sistema ou sobre o sistema. De modo que nesse caso da caldeira, a primeira lei da termodinâmica vai ser escrita, né, como calor mais entalpia de entrada igual a entalpia de saída. Seguindo então, nós temos a turbina, que é o motivo aí da nossa questão, né? A turbina nós vamos considerar um sistema adiabático, a não ser que a questão fale diferente, né? Mas se a questão não disser nada, eu vou considerar um processo adiabático. Então o calor eu retiro, a entalpia permanece, nesse caso a turbina existe variação de velocidade, a cota eu posso considerar igual, e existe o trabalho aí associado pela turbina. Nesse caso, o sistema está realizando trabalho, portanto, esse trabalho ele é positivo. E aí a expressão da primeira lei da termodinâmica para o caso da turbina é essa aí, ó. HE, ou seja, a entalpia de entrada, mais a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, igual a entalpia de saída, mais a velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais o trabalho. Essa é a expressão da primeira lei para a turbina. E aí a gente já pode analisar a questão 32 da prova da CHESF, né, da CES-Gran-Rio. Observe o seguinte, é dito na questão que a entalpia inicial é H1 e a de saída é H2. Aparecem aqui, ó, H1 e H2. Sabe-se ainda que a velocidade na seção de alimentação é V1. Está aqui V1. E na seção de descarga a velocidade é pequena, então eu posso considerar isso aqui igual a zero. Considerando que as variações de energia potencial são insignificantes, ou seja, as cotas são praticamente iguais, o trabalho específico é determinado a partir de qual expressão. E aí a gente segue, né? Para chegar na expressão da primeira lei para a turbina, que é essa daí, H1 mais V1 ao quadrado sobre 2, igual a H2 mais trabalho. Como a questão me pede o trabalho, eu vou tirar esse H2 aí do segundo membro, tá? Então eu vou ter trabalho igual a H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 menos H2. De modo que a opção correta, nesse caso aí,
é a letra B, é o gabarito da questão 32 da CHESF. Então eu espero que você tenha aproveitado o vídeo, eu espero que você tenha compreendido e relembrado aí da primeira lei aplicada para volume de controle. Peço novamente que você se inscreva no canal, dê esse apoio aí pra gente e curta o vídeo e aguarde o próximo vídeo ainda sobre termodinâmica. Valeu!